Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia para o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos está sendo orientado pelo Espírito Santo, quando ele escreve o Evangelho de Marcos, para a igreja em Roma. E agora ele traz para nós duas informações. Uma relacionada a um tipo de pessoa na igreja que pode ser chamada de consumidor, e um outro tipo de adorador. E isso tem a ver com as nossas inspirações. Que tipo de gente nos inspira no reino de Deus? Que tipo de gente provoca em nós desejo de imitação, de copiar e colar, no caso? E ele vai falar de dois tipos de pessoas aqui, vai exemplificar que no reino de Deus você lida com aqueles que são falsos e com aqueles que são verdadeiros. E Jesus quer que você esteja atento para saber o tipo de pessoa que inspira você no reino de Deus. Vamos fazer a leitura do nosso texto, começando com o versículo 38. Marcos 12, verso 38. Diz assim, Marcos 12, 38. E, ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Às vezes, por conta de Jesus falar dessa questão da oferta da viúva, às vezes nesse texto a gente acaba se confundindo e imagina que Jesus está ensinando como dar ofertas. E ainda que isso seja importante, de fato não é a preocupação principal do Senhor aqui. Tá? A questão do dinheiro está presente, mas não é o assunto principal aqui. Essa seção desse texto, ele se encerra com um contraste entre um grupo de líderes em Jerusalém, judeus, e o ato de adoração genuíno, verdadeiro, de uma viúva pobre, que entregou a Deus tudo o que ela possuía. E na perspectiva de Jesus, esses falsos serão punidos e os adoradores serão recompensados. Mas primeiro eu quero chamar a sua atenção sobre o que é dito a respeito do escriba ou dos escribas. Eles fizeram a última observação, o último diálogo com Jesus, no versículo 28 até o versículo 34. Eles queriam saber qual era o maior mandamento. Então, onde nós aprendemos que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. E o escriba parece que nesse ponto Jesus concorda que ele está correto. Em seguida, Jesus perguntou aos escribas, perguntou como eles pensam ou entendem que é Jesus Cristo.
E ele dá uma explicação a respeito da sua divindade. Em seguida, Jesus dá esse ensinamento aqui. E logo nós percebemos, pelo fato de que ele está dizendo, olha, vocês cuidem, prestem atenção, estejam atentos com relação aos escribas. Fica evidente que o perfil dessas pessoas não era digno de ser imitado. Mas o que Jesus tem a dizer sobre essas pessoas? Jesus já tinha dito sobre a falta de conhecimento bíblico deles. No versículo 24 ele diz, olha, ainda o capítulo 12, respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Eles interpretavam as Escrituras, eles eram conhecidos, identificados como intérpretes. No entanto, Jesus diz, olha, vocês erram porque vocês não têm conhecimento genuíno. Agora ele mostra que eles não só não tinham uma boa teologia, mas também um comportamento reprovado. Não só a teologia deles era ruim, como também o comportamento, né? Então esses mestres que estavam em Jerusalém estão também nas nossas cidades, nas nossas igrejas muitas vezes. Muita gente que professa conhecer o Senhor com um discurso, mas que nega o conhecimento de Deus por meio das suas práticas. Teoricamente eles tinham uma boa teologia, na teoria, no entendimento deles, e eles tinham um comportamento reprovado. E olha o que é dito sobre eles, né? Eles gostavam de reconhecimento, diz aí, vestes talares. Percebeu aí? Percebeu? Então, no Oriente, naquele tempo, uma longa roupa que geralmente varria o chão por onde aquela pessoa passava, era sinal de que aquela pessoa era notável, era alguém de destaque, era alguém importante. É claro que com esse tipo de roupa, ninguém poderia fazer movimentos bruscos, ninguém poderia andar depressa e nem trabalhar. Mas era um sinal de que essas pessoas eram dignas de honra. Elas faziam o seu tempo, elas eram donas do seu próprio tempo. E eles gostavam de vestir dessa maneira, exatamente para chamar a atenção das pessoas para a sua dignidade, para o seu direito de honra. Então Jesus está dizendo, olha, vocês cuidem dos fariseus, que eles gostam, eles apreciam, eles valorizam esse tipo de vestimenta que chama a atenção para si mesmo, que pede das pessoas um reconhecimento, que pede das pessoas um tipo de aplauso, que pede das pessoas honras. Mas eles não só gostavam disso, diz também que gostavam de saudações nas praças. E eles amavam esse tipo de saudação que trouxesse essa honra e respeito. Geralmente o sentido, o título de rabino ou de mestre que eles recebiam significava mais ou menos, na nossa gíria, meu grande. Então esse tipo de saudação eles apreciavam, que esse reconhecimento público, e se as pessoas pudessem saudá-los com voz bem firme, era melhor ainda. E essa saudação fazia o quê? Satisfazia o seu ego, a sua vaidade, dava a eles um prazer, né? E a praça no mundo antigo, naquelas pequenas cidades, era o lugar onde tudo acontecia. Hoje, nem praça a gente frequenta mais, né? Naquela praça não dá, até certa hora não dá. A gente está sempre preocupado, mas naqueles dias, os negócios aconteciam nas praças. O comércio, os contratos, vender, comprar e as notícias, tudo acontecia na praça.
né? Então eles apreciavam exatamente estar nesse lugar. Por quê? Eles tinham mais chances de serem honrados. Se distinguia pela forma de vestimenta, e isso atraía a saudação que dava a eles honra. Eles tinham um vício, tinham uma necessidade de serem honrados, de serem prestigiados em público. E quando chegava o dia de frequentar a sinagoga, porque nesse tempo tem o templo, mas a sinagoga que veio como herança do tempo do cativeiro na Babilônia, que era um local onde se ensinava a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, e era uma espécie de culto, mas não tinha sacrifícios, tinha ensino. Então, quando eles iam para um lugar na sinagoga, qual era a preocupação deles? Era ocupar o primeiro lugar, e onde se destacava próximo do altar e de frente para a congregação, né? Talvez eles ocupavam aquela posição aqui, a congregação olhando, e eles estavam aqui, né? Chegava primeiro. Eu não estou querendo dizer que é aquela ideia que algumas igrejas têm hoje em dia, ainda tem. Às vezes elas têm uma plataforma gigante e tem muita gente lá que é honrado de você estar lá na frente, né? E você está lá na frente olhando para o povo, né? Aquilo honra, e muita gente almeja aquilo, porque é um sinal de status. Ele, quando ele chegar na igreja, e se ele puder chegar e orar para ajoelhar, para as pessoas observarem ali algum tipo de piedade, melhor ainda, né? Porque vende uma imagem, um sinal, porque eles ficavam de forma evidente diante das pessoas, e o fato de estarem à frente também eles eram distintos da congregação, né? Indicavam uma superioridade, uma separação, e aquele olhar das pessoas novamente dava algum tipo de honra, e por isso então eles procuravam esses primeiros lugares assim, né? Agora, por que na igreja a gente não precisa de um lugar assim, um lugar de destaque? Por que você acha que a gente não precisa? A razão é simples: todos nós somos pecadores. Você não precisa destacar pecador, você não precisa colocar pecador num pedestal além das outras pessoas. Todos somos iguais, temos funções, responsabilidades diferentes, mas perante Deus somos todos iguais. Não há necessidade de nenhum tipo de honraria humana, nenhum tipo de destaque, de colocar em evidência ou coisas semelhantes. Mas olha só, não só nas sinagogas, o texto diz também, o verso 39, dos primeiros lugares nos banquetes, né? Geralmente, um banquete, o que acontecia? O anfitrião, o camarada que organizou aquele banquete e convidou as pessoas, ele guardava os lugares que uma espécie de sagrado. Então, à direita, à esquerda. Então, quanto mais próximo do anfitrião, mais digno de honra era aquela pessoa, né? Então, é fácil dizer, quando alguém chegava, e observar quem estava sendo honrado naquele banquete. E o fariseu planejava, ele não chegava atrasado, não. Ele chegava antes um pouquinho para garantir o lugar dele, porque ele queria honra. Ele era viciado no reconhecimento humano. Ele vivia para aquilo. E aí, então ele fazia exatamente isso. Por quê? Porque ele estava mais preocupado com a glória pessoal do que com a glória de Deus. Ele usava da religiosidade para se beneficiar. Ele usava do benefício para chamar a atenção para si. Então, de fato, o centro era ele mesmo. Embora ele dissesse que tinha um interesse, uma preocupação com Deus e o seu plano, na verdade, o grande projeto era ele. O centro era exatamente ele. Ele é que tinha esse cuidado aqui. Ele não estava preocupado em honrar o próximo. Jesus acabou de ensinar que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, mas você deve amar também o próximo como a si mesmo. Então, se você amava o próximo como a si mesmo,
no caso do escriba, ele ia preparar o lugar para outro, o lugar que ele queria. Mas não, mas ele quer que ele receba o destaque, porque dependia do reconhecimento das pessoas para sobreviver. E ele mostra com isso amor a si próprio. Agora, ele não só tinha essas práticas, como também ele era corrupto. Eles devoravam as casas das viúvas. Eles não tinham piedade. Eles não tinham misericórdia. Nós estamos falando num contexto onde a vida das mulheres, de fato, era difícil. E uma mulher viúva era mais difícil ainda. Jesus conta a parábola do juiz iníquo e da viúva que fica insistindo para que o juiz julgue a causa dela. Lembra disso? Aquela história era exatamente um reconhecimento cultural que, para aquela mulher ser ouvida, ela teve que insistir muito. Ela teve que enjoar os ouvidos, encher os ouvidos do juiz, para que ele dissesse assim: tá, eu sou um juiz corrupto, tudo bem, eu vou te atender que eu não aguento mais, para julgar o caso dela. De outra forma, jamais seria. E aqui você tem um grupo de religiosos, os escribas, que eles devoravam a casa das viúvas. O Novo Testamento, as epístolas, vai fazer uma inversão disso. Tiago e Paulo trazem ensinos diretos sobre isso, mas especialmente Paulo, ele instruindo o outro pastor, um pastor jovem chamado Timóteo, ele diz: Timóteo, quero que você preste atenção nisso aqui. Eu quero que você regulamente o cuidado das viúvas. Você faça um levantamento, tinha lá a idade, se tinha filhos, como é que era, a idade, para saber. Em alguns casos recomendava casa de novo, mas a igreja tinha que cuidar das viúvas. E Tiago diz que a verdadeira religião envolve cuidar das viúvas. Então isso é uma coisa muito importante. Mas esse grupo de pessoas aqui, eles faziam o mal e usavam uma capa para esconder o mal. Eles tinham aparência de piedade, mas eram devoradores. Usam das coisas de Deus para impressionar as outras pessoas. Eles usam das coisas referentes à fé para esconder a realidade daquilo que eles são. E eles negavam. A estratégia desses enganadores era devorar as casas das viúvas. E como é que eles faziam isso? Eles usavam palavras bonitas, mas que na verdade afastavam do evangelho, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem o quê? Longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Olha só, ele roubava a viúva, literalmente, e fazia orações bonitas para ludibriar, para enganar. Alguns anos atrás, e faz talvez aí uns 9, 10 anos ou mais, teve uma cena na televisão, um grupo de pessoas recebendo uma propina, o camarada bota na meia e faz uma oração de gratidão. Era isso que eles faziam. Roubavam as viúvas, porque não ia ter ninguém para defender o direito delas, e em nome da religiosidade, em nome da fé, faziam belas orações, belos discursos e vão-se embora. Então o que Jesus está denunciando dessas pessoas aqui é realmente uma coisa muito séria. Eles eram peritos da lei, intérpretes da lei, e rezava a tradição que eles não poderiam receber pagamento pelo ensino deles. Teoricamente eles não recebiam nada com isso aí, né? Então supunha-se que eles tinham um ofício com o qual ganhavam o sustento diário com as mãos. Mas estes peritos aqui tinham arquitetado para conduzir as pessoas a crer
que não havia maior privilégio que o sustentar um rabino. Logo, esse sustento chegava por meio dos outros. E Deus ia conferir a elas uma bênção maior ainda. É como se eu dissesse para vocês, olha, deem X e Deus vai abençoar vocês. É um grande privilégio seu. E eu faço uma bela oração sobre você. E eu vou orar por você. Já viu isso em algum lugar parecido assim? Isso não é ficção, não. Então, as pessoas usam da religiosidade para extorquir, para tirar dinheiro das pessoas. A religião era um meio de sustentar a sua vaidade e, nesse caso aqui, até os seus recursos. E eles vendiam isso com discursos para impressionar as pessoas. E eles, consequentemente, eram oportunistas. Eles usavam da reputação pública que eles tinham de pessoas piedosas para ganhar o direito legal de administrar propriedades. E no processo, levavam uma porcentagem nas transações efetuadas, Eles faziam outros trabalhos com essas viúvas, essas mulheres desamparadas, e aproveitavam ou das propriedades que elas tinham, ou dos próprios recursos que elas tinham, para alguma maneira roubar essas mulheres aqui. E o fato deles terem conhecimento da lei facilitava a exploração dessas pessoas indefesas. Na verdade, as casas e os pertences, as propriedades das viúvas, eram prêmios caçados por escribas corruptos. Gente que usa a capa da religião para se beneficiar. Cuidado, guardai-vos. Cuidado. Isso não existiu só naqueles dias. Jesus diz, olha, presta atenção. Por que isso era importante? Existe uma tendência no ser humano de supervalorizar as pessoas que supostamente tenham um conhecimento intelectual que impressiona. Alguém que tem uma aparência de piedade que impressiona. Alguém que tem um discurso religioso que impressiona. Pessoas são enganadas, ainda hoje. E muitas pessoas são enganadas. Isso não foi exclusivo daqueles dias. Ainda existem esses consumidores, pessoas que usam da religiosidade, da fé, para se beneficiarem, para alimentar sua vaidade, para enriquecer o seu bolso, os seus lazeres, em nome de uma teologia batizada de prosperidade. Gente cada vez mais rica e explorando outras pessoas. Mas mesmo num nível menor, você pode ser aquele tipo de pessoa que está nas pegadas do escriba, é que você usa o serviço cristão para se envaidecer. Você acha que o serviço na igreja é uma oportunidade de alguma maneira te promover. A sua vaidade pede algum tipo de reconhecimento, algum tipo de honra. E se a igreja não te der essa honra, você fica chateado. A pessoa está fazendo um ministério, um serviço, e daqui a pouco ela acha que não está tendo o reconhecimento devido. Ela diz, não vou fazer mais, não quero, porque eu não estou sendo reconhecida. Mas espera aí, qual que é o propósito? É a edificação dos irmãos ou o reconhecimento da pessoa? Por que a gente deve servir na igreja? É para ganhar o reconhecimento? Ou é para servir? Para contribuir com a edificação dos outros? Então, isso é andar na mesma pegada do escriba, embora numa proporção menor, evidentemente, porque eles eram terríveis, eles aproveitando de alguém que não tinha mais. E aí, Jesus se assenta no próximo ao gasofilácio, e ele observa como é que o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos, não diz aqui quantos, mas é uma multidão de ricos,
eles davam grandes quantias. Jesus não está dizendo que a quantidade era um problema aqui. Ele só está relatando um fato. Eles dão grandes quantias. E ele continua. De repente, vem uma viúva pobre, né? E ela participa daquele momento. Só o que ela dá é muito pouco. Mas quando era comparado diante daquilo que os outros tinham e ela tinha, proporcionalmente ela deu muito mais, porque ela deu tudo. Ela não deu apenas um pouco. E isso foi reconhecido como um ato genuíno, não a quantidade, mas a atitude dela, né? Então, tinha o templo e tinha também o pátio, que tinha o pátio dos gentios. E tinha o pátio das mulheres no templo, né? Onde estava uma porta chamada Formosa, e você lê sobre essa porta no livro de Neemias, quando eles estão restaurando os muros da cidade, né? Então é possível que Jesus tivesse ido sentar-se tranquilamente ali depois da discussão e atenção no pátio dos gentios, nos pórticos principais ali. Então, no pátio das mulheres, havia 13 caixas para ofertas chamadas as trombetas, porque tinham forma de trombeta, né? Então, cada uma tinha um propósito especial. Por exemplo, uma tinha o propósito de comprar cereais para o sacrifício, o vinho, azeite ou outra coisa qualquer. Então, eram as contribuições dirigidas àqueles sacrifícios diários e os gastos cotidianos, corriqueiro do templo. Então, ali, muitas pessoas lançavam as contribuições importantes aí. E, de repente, aparece uma viúva que lançou 2 pequenas moedas. Versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, ela era viúva e pobre. E a palavra para pobre aqui é a ideia de uma pessoa muito pobre. Alguém que não tem recursos nenhum. Alguém totalmente desprovida. E ela depositou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. Alguém que não tinha nenhum bem, teoricamente, então, mas as moedas dela era a menor moeda que circulava naqueles dias. Valiam apenas em torno de 1,5% de um dia de trabalho. Tinha um denário é uma diária. O trabalhador passava o dia trabalhando, ele ganhava 1 denário. Então, 1,5% correspondia ao valor que essa mulher deu aí. Era algo realmente muito, do ponto de vista valor econômico, insignificante. Mas o Senhor Jesus está reconhecendo essa mulher como sendo atitude, sendo de valor. Israel já tinha recebido instruções do Senhor sobre as viúvas e elas deveriam ser cuidadas. Como mencionei inicialmente, no Novo Testamento você tem Tiago, onde ele fala que a religião que entende genuinamente a graça de Deus é uma religião que cuida das viúvas. E Paulo, quando ele vai treinar Timóteo a cuidar da igreja, ele diz: olha, você não pode cuidar da igreja se não cuidar das viúvas. E ele passa toda a instrução. E Jesus está então aqui denunciando o fato de que os ricos exploravam uma pobre viúva do que ela tinha. E nesse caso não é um caso isolado. Ele diz que os escribas tinham esse tipo de comportamento aqui. E eles diziam para elas: olha, se você der a Deus o que você tem, fizer um sacrifício, Deus vai abençoar a sua vida. Mas se você não fizer o sacrifício, Deus não vai abençoar a sua vida. Eles diziam isso, não é? E aí o Senhor Jesus está denunciando essa exploração da viúva. Ele mostra e dá um exemplo de alguém que estava sendo explorado.
esse templo, que foi construído com o dinheiro dos pobres, será destruído, vai dizer mais adiante. Esse sistema religioso que permite esse tipo de coisa vai ser destruído. A comunidade teológica estava explorando os mais pobres. Ele não está dizendo para você doar tudo para o Senhor e passar a viver pela fé. Ele não está dizendo isso. Se você quiser fazer isso, você faça por sua conta. Mas você não vai poder dizer que Jesus disse isso. E você nem deve fazer isso induzido por alguém. Mas não está sendo dito aqui. Cuidado com essa gente que diz que você tem que dar tudo sacrificialmente para que o Senhor o abençoe ricamente. Para que o Senhor faça a sua vida prosperar. Esse texto, como eu já mencionei, não ensina como ofertar. Ensina, sim, o perigo da perversidade de líderes falsos que exploram o povo usando a fé, usando a religião. A história do cristianismo, se você lembrar um pouco da história, qual foi o estopim da reforma do século XVI, 1517? Era a venda das indulgências. Se você queria ganhar o céu, você tinha que comprar. Só que para os pobres isso era muito difícil. Os pobres tinham muitas limitações. E aí Lutero, vendo aquilo tudo para que se construísse a Basílica de São Pedro, que fosse feita aquela obra, então Lutero vendo aquilo e ele percebeu uma distância da realidade. Porque a ideia era que o dinheiro conquistava o amor de Deus. Dizia que quando você desse o dinheiro para livrar alguém do purgatório, quando o dinheiro caía lá no cofre, a alma saía do purgatório. Era instantâneo. Tinha um camarada que liderava esse processo, Tetzel. Ele era o líder desse negócio, estrategista de como convencer as pessoas e como fazer isso. E aí a ideia é que é essa, olha, o seu dinheiro conquista o amor de Deus. E essa viúva, que deveria estar sendo cuidada, ela passa a ser explorada aqui. O Senhor não precisa do seu dinheiro. Muitas vezes, nós, embora criticamos a teologia da prosperidade, nós achamos que Deus nos deve uma vida sem dores. Isso é teologia da prosperidade. A gente acha que Deus deve dar uma vida para nós sem sofrimento. Quando a gente está sofrendo, a gente pensa assim, alguma coisa está errada. O que foi que eu fiz? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque baseia a sua fé naquilo que você faz e não naquilo que o Senhor fez. E Deus não tem nem a obrigação de te dar uma vida para você sem sofrimento, sem dor, sem lutas. Deus nunca prometeu isso para você. Ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu não abandonar você. Ele está contigo no meio da provação, no meio da luta. A vida do discípulo de Jesus tem dores, tem sofrimento, tem adversidade, mas também tem muita graça, tem muita bondade, tem muita misericórdia do Senhor. E você não consegue conquistar o amor de Deus com as suas contribuições, com as suas ofertas ou coisa parecida. Mas Jesus diz, olha, aquele fariseu, aquele escriba, ele vai ser julgado duramente. Essa mulher, ela fez um ato de adoração. Ela não deu do que estava sobrando. Ela deu tudo que ela tinha. Ninguém pressionou, ninguém usou. E Jesus elogiou aquela situação. Algumas lições finais para a gente pensar aqui nesses dois exemplos. Primeiro, a verdade bíblica nem sempre está com aqueles que se apresentam como líderes religiosos. Não se enganem, porque alguém se intitula bispo, apóstolo, pastor, ele está com a verdade. Você precisa conhecer a verdade para você não ser enganado. A verdade bíblica, a verdade teológica, não depende de nenhum ciclo de pessoas de uma posição teoricamente superior às outras pessoas.
Deus fala por meio da sua palavra com qualquer pessoa e por meio de qualquer pessoa. Todo mundo tem acesso às Escrituras exatamente para conhecer, para não serem enganadas. Você encontra pessoas ainda machucadas por terem sido abusadas espiritualmente por certas autoridades eclesiásticas. Não foi uma nem duas vezes que eu já vi coisas assim. E um caso mais recente, a pessoa diz assim: mas eu não estou pronta para conversar sobre isso. Ainda está digerindo, porque ela não acredita que aquilo aconteceu com a família dela dentro da igreja. Gente usando da capa teológica de líder cristão para enganar, para usar as pessoas, para fazer as pessoas fazerem sacrifícios financeiros, pessoais, em nome de Deus. E para enganar essas pessoas, fazem orações grandes, orações bonitas, orações eloquentes. Tem gente que gosta, eu detesto o grito. Tem gente que quanto mais grita, melhor a oração. Parece que alguém ganha pelo grito. E alguém acha que a oração... Isso é tão triste, porque tem gente que acha que a oração de uma pessoa é mais forte do que a outra. Às vezes na igreja evangélica acontece assim: tem um irmão enfermo, 10 irmãos foram lá visitá-lo e orou por ele, mas o pastor não foi. O pastor é que tem a oração poderosa. A oração é eficaz não por causa de quem fala, mas por causa dele, a quem você fala. A oração é eficaz por causa de Deus, não é por causa de nós pecadores. Deus não se impressiona com um discurso eloquente, alto, barulhento. A Bíblia diz que Deus habita num coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, necessitado, que reconhece a sua miséria e clama por sua graça. Deus habita num coração assim. Não tem uma casta especial de teólogos na igreja, os quais precisamos adorar. Não tem isso não. Mas tenha cuidado, que gente vai usar da capa da religião, da capa da fé, a capa da teologia, para tentar enganar pessoas pobres. Pobres em todos os sentidos, não só financeiramente. A palavra de Deus revelada não depende de homens. Os homens não são esses portadores que têm uma espécie de porta-voz, que tem uma comunicação direta com Deus. Eu não vi. Meu amigo disse que foi numa igreja e o líder recebia comunicação de Deus na hora. E ele ainda fazia assim: hã? Era? Não, Senhor, o senhor quer que eu diga isso? O senhor quer que eu diga isso? Vocês riram, mas as pessoas não riam. As pessoas, alguns tremiam, porque, meu Deus, vai vir uma coisa aqui muito séria agora. Como se Deus falasse exclusivamente com ele. Já pensou? Uma vez veio um homem na igreja que eu era pastor, e eu estava de férias pintando lá. Final do dia, 6 horas, apertou a campainha e entrou na primeira parte, e ele disse assim: será que eu poderia falar com o pastor? E eu estava pintando, eu disse assim: rapaz, se eu disser para ele que o pastor não está aqui, vai dar tudo certo, né? Mas eu disse: sou eu. Pois não, ele levou um susto de cara, relutou, mas entrou. Aí ele disse: eu preciso de uma orientação, que eu estou perturbado desde a semana passada. Pois não. Ele disse que na congregação que ele participava, veio um pregador de fora, e no momento de revelação o pregador olhava para ele e dizia: olha, você está em pecado, deixa essa vida, acerte, senão o Senhor vai. E ele disse que a esposa já se afastou dele. O que está acontecendo que eu não estou sabendo? E a igreja olhando para ele, e eu olhando, e o pessoal com medo, porque imagina, eu aqui vou denunciar os seus pecados hoje à noite. Imagina se eu tivesse esse poder, né? E aí no final do culto, o pregador disse assim para ele: irmão, foi mal, mas eu precisava sacudir a igreja. Você entendeu? Ele confessou a mentira. Irmão, foi mal, mas eu precisava sacudir a igreja. Ele disse: pastor, não sei o que eu faço. Todo mundo na igreja agora querendo saber o que eu estou envolvido.
Eu disse, você devia ter falado com ele lá, chamado as pessoas e ter pedido para ele dizer do púlpito, olha, foi mal, eu só usei isso aqui para impressionar vocês. Então, tem muita coisa, cuidado. E outra, vou dizer uma coisa, não pense que você está isento disso não, viu? Eu já vi gente, que caminhou muito tempo nas Escrituras e mudou totalmente de rumo. Em algum momento alguém fisgou a mente dele. Talvez porque não tivesse o coração. Guardai-vos dos escribas. Esse tipo de gente. Não se impressione com pessoas. Uma segunda lição. Cuidado com as motivações que levam você a fazer ou a não fazer alguma coisa para Deus. O que te motiva? O Senhor é a sua motivação? O que atrai você? É o Senhor? Vontade de agradá-lo? Ou você está buscando o reconhecimento das pessoas? Ou, olha só uma coisa sutil. Eu quero servir na igreja que eu quero me sentir bem. Eu não tenho nada contra se sentir bem. Mas não é a motivação. Está entendendo? Não é. Eu posso me sentir bem fazendo um monte de coisa. Hoje eu estava lembrando de uma pescaria. Muito tempo que eu não faço uma pescaria. Eu me sinto muito bem pescando. Então, você pode sentir bem por muitas coisas. Mas não quer dizer que é a motivação que você tem para servir a Deus. O que te motiva a dar uma moeda pequenininha ou dar uma quantidade maior? O que te motiva a dar a sua vida a Deus? Oferecer a sua vida? Qual é a sua motivação? Isso é muito importante. Porque Deus conhece os nossos corações. Não adianta eu ficar usando de artifícios, estratégias, ou usar uma capa religiosa. Deus conhece o meu coração. Esse negócio de crente aprender uma linguagem exclusiva dentro da igreja. Meu irmão, pais, não sei o que lá. E na segunda-feira, vive como se Deus não existisse. Aí domingo, eu passo uma imagem. Mas qual a motivação? É agradar as pessoas, ter reconhecimento das pessoas ou ter a aprovação de Deus? Terceira lição. Quais são os modelos de fé que nos inspiram? Esses modelos extravagantes, como os escribas que usavam roupas longas, que usavam linguagem persuasiva na oração, gostava das praças para serem honrados? Ou você se inspira em modelos mais discretos? Uma viúva pobre, por exemplo. Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que te inspiram? São os grandões ou as pessoas mais humildes? Tem gente que sabe muito pouco, academicamente falando, mas que tem muito para nos ensinar. Sabedoria dada por Deus. Pessoas que levam a oração a sério, que leem as Escrituras, que estão sempre prontas a servir. Às vezes, são pessoas discretas na congregação, não são as pessoas notadas, não são as pessoas que ocupam as tribunas. Mas quais são os modelos que te inspiram? Cuidado, você pode cair numa cilada. Você pode estar se encantando com gente que não ama Jesus. Você pode estar se encantando com gente que não tem nenhum compromisso com Jesus Cristo. Tem compromisso com Ele mesmo, com os propósitos dEle, a vaidade dEle. 2 modelos de fé. O escriba, consumidor. A religião era um meio para ele alcançar alguma coisa. A viúva, uma adoradora. Alguém que se coloca diante de Deus com muito pouco ou quase nada a oferecer. E clama: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aceita o meu louvor, aceita a minha adoração, que é verdadeira, que é genuína, que é de coração. Que Deus ajude a mim, ajude a você a andarmos de forma coerente com a mensagem do Evangelho, fazendo dele o centro da nossa motivação, da nossa inspiração, que o desejo de agradar a Deus seja maior do que qualquer outro desejo na sua vida.